Aceleração. A ideia da aceleração é que a velocidade ela não se mantém o tempo inteiro. Os corpos tendem a aumentar ou diminuir a velocidade. Um corpo parado, quando entra em movimento, ele está acelerando, porque a velocidade inicial era zero, e de repente ele começou a movimentar, então isso é uma aceleração. Um corpo parando é uma desaceleração, é um retardamento do movimento. A aceleração, ela está relacionada à ideia da variação da velocidade, mas por unidade de tempo, não é só a variação. Imagina uma situação, eu tô com um carro que faz de 0 a 100 km por hora. 0 km estava parado, cheguei a 100 km por hora. É uma velocidade alta, mas depende quanto tempo que ele demorou, porque eu tenho um ninho que faz 100 km por hora. Consigo fazer, mas demora. Se eu pegar uma Ferrari, talvez demore menos tempo. Então a aceleração do carro é maior do que o meu ninho. Então, quanto menos tempo eu conseguir um aumento de velocidade, melhora o desempenho do veículo. Vamos entender como que é matematicamente essa conta. A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Repara que existe a possibilidade da aceleração ser negativa. Por exemplo, imagina que a velocidade final seja zero. Eu paro o veículo, paro o corpo. Vai ficar zero menos a velocidade que eu estava. Eu estava 90 km por hora. Zero menos 90, porque 90 é a minha velocidade inicial. Velocidade final é a parada. Então vai ficar uma aceleração negativa. Então a aceleração negativa significa uma desaceleração, como se eu estivesse pisando no freio. Já uma aceleração positiva está relacionado ao aumento da velocidade. E sempre esse aumento se dá por unidade de tempo. Na prática, a gente trabalha mais com as unidades metro para distâncias, comprimentos e segundo para tempo. Repare nessa conversão que ela é muito importante para o entendimento da aceleração. Quando eu faço a subtração entre velocidades, se eu tiver com a velocidade em metro por segundo, eu continuo com essa variação em metro por segundo. Supondo que eu esteja trabalhando com a mesma unidade de tempo, o tempo vai continuar segundo. Então, na questão da unidade, eu posso falar que a aceleração é a quantidade de metros por segundo que eu vario por segundo. Se for positivo, eu estou aumentando a velocidade, ou seja, vamos supor, 5 metros por segundo a cada segundo. Menos 5 metros por segundo a cada segundo, ou seja, mais 5 metros por segundo a cada segundo significa que a cada segundo eu estou aumentando a minha velocidade em 5 metros por segundo. Menos 5 metros por segundo a cada segundo significa que eu estou diminuindo a cada segundo 5 metros por segundo da minha velocidade. Só que a gente não trabalha com metro por segundo, a gente não fala isso, apesar de que eu gostaria, eu prefiro falar assim, metro por segundo, porque confunde a unidade, realmente é confuso. Acompanha. Metro por segundo dividido por segundo. É a mesma coisa que metro por segundo, a divisão eu vou transformar em multiplicação e eu vou inverter esse segundo. Vai ficar 1 sobre segundo. O m, o metro, vai multiplicar por 1, vai continuar metro, e o segundo vai multiplicar por outro segundo e vai ficar segundo ao quadrado. A aceleração, ela aparece para nós como metro por segundo ao quadrado. Mas cuidado com isso. Tem muita gente que confunde isso. É muito melhor você olhar para esse metro por segundo ao quadrado e pensar, isso daí é um metro por segundo. Uma mudança de velocidade a cada segundo. Para falar sobre essa questão, eu trouxe um exemplo aqui que a gente vai trabalhar mais para frente quando a gente estiver falando de queda livre. Vamos supor que eu tenho um vaso de planta numa janela de um prédio alto e aí sem querer a pessoa esbarra no vaso e esse negócio começa a cair. Aí, imagina o estrago. Tomara que não tenha ninguém lá embaixo. A aceleração da gravidade tem uma muito pequena variação no nosso planeta. Ela é aproximadamente 9,8, mas existem umas diferenças em alguns pontos, dependendo principalmente da latitude, mas ela está muito próxima de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos trabalhar no nosso curso um arredondamento, é só para vocês entenderem como é que funciona. Então a gente vai trabalhar com 10 metros por segundo. A aceleração da gravidade a gente vai usar o símbolo G. Esse igual contínuo em cima significa aproximado, porque a gente sabe que não é 10 metros por segundo ao quadrado. E depois eu coloquei igual, porque 10 metros por segundo
segundo por segundo é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é a mesma coisa. O que significa esse 10 metros por segundo ao quadrado com essa planta que está caindo? Significa que a cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Existe uma força gravitacional que puxa essa massa para o centro da Terra. Isso significa que passou um segundo de queda, esse jarro que começou uma velocidade inicial 0, chega em 1 segundo a 10 metros por segundo. No segundo segundo, 20 metros por segundo. Aumentou mais 10 metros por segundo. É a variação. Essa é a aceleração. O que eu quero que vocês notem é que no quarto segundo, ele vai atingir uma velocidade muito maior do que aquela velocidade que a gente estava trabalhando, 120 km por hora. Lembra que era 33 metros por segundo? Em 3 segundos, ele chega numa queda a quase 120 km por hora. Mas isso, a gente tem que excluir os efeitos do ar, que existe uma resistência do ar. Para o Pesca de Saberes dessa aula, eu trouxe para vocês algumas curiosidades, algumas coisas que dá para vocês utilizarem aí, como localização, posicionamento, utilizando conhecimentos antigos. Primeiro, a gente vai construir um relógio de sol. Uma coisa que tem que deixar muito claro é que esse relógio de sol ele não é preciso, nem um pouco, mas ele pode te dar uma ideia. Porque também depende da sua localização. Se você está no hemisfério norte, no hemisfério sul, se você está próximo do Equador, vai depender de uma série de questões, da latitude, por exemplo. Você pega uma vareta, um pedaço de pau, seria ideal um pedaço de pau grande e o campo aberto. Não adianta você fazer isso num campo fechado, com muita árvore, por exemplo, onde não bate sol. Se o dia estiver nublado, então não tem jeito. O sol tem que bater direto. Quando os raios de luz, eles são retos. Se estiver nublado, essa luz fica difusa. A sombra não fica bem definida quando está nublado. Então você coloca um pedaço de pau, pode ser de 1 metro para cima. E aí você vai marcar a ponta da sombra. Depois que você marcar a ponta da sombra, você vai esperar uns 15 a 30 minutos. Quando você está fazendo um relógio, vamos supor, você está sem relógio, espera um bom tempo, entra na cachoeira, faz alguma coisa. Aí depois você volta lá e marca a ponta dessa sombra quando você chegar. Nisso você vai ter 2 marcações de sombra. Essa marcação, você pode fazer uma linha reta, que aquilo ali é como se fosse um eixo leste-oeste. A primeira marcação, ela está apontando para o oeste, porque o Sol ele está indo para o oeste, né? Então a sombra, inicialmente, ela está sendo projetada para a direção oeste. Você tem o eixo leste-oeste e você pode utilizar esse eixo fazendo uma perpendicular e colocar o eixo norte-sul. A partir do momento que você fez o eixo norte-sul e o leste-oeste, você finca esse pedaço de pau mais inclinado no encontro desses eixos e faz uma semicircunferência, divide essa circunferência em 12 partes iguais. Cada uma dessas partes, como é uma circunferência, se é uma meia circunferência, seria 180 graus. Dividido por 12, vai dar uns 15 graus para cada dessas partes. A primeira parte seria 6 horas. Então cada hora vai colocando 6, 7, 8, 9, até 18 horas. Isso também vai depender da época, né? Porque tem época que às vezes amanhece depois das 6, ou amanhece antes das 6, anoitece depois das 18, anoitece antes das 18. E isso está relacionado à inclinação da Terra em relação aos raios solares. Sempre olhe para o leste. Onde você mora, olha para o leste. Se você acordar cedo, fica 1 ano olhando para o leste. Você vai perceber que o Sol ele não vai nascer exatamente no mesmo lugar. Durante o ano, o Sol ele vai mudando o posicionamento. Então quando a gente fala o Sol nasce no leste, não existe um ponto exato que ele nasce. Utiliza, por exemplo, uma serra, alguma coisa que você possa utilizar para fazer uma comparação. Vamos colocar um ponto inicial para o nosso debate. Olhando para o leste, vamos supor que você tem esses 2 morros aí. O Sol ele vai ter um percurso, o máximo e o mínimo do leste que ele vai aparecer. Supondo que essa parte seja do meio desse percurso. É a época do equinócio. Equinócio é quando a gente tem 12 horas de dia e 12 horas de noite. Sempre quando tem essa parte equi,
numa palavra, está relacionado a igual. Nós temos 2 equinócios no ano. A gente tem o equinócio dia 20 de março, que é a chegada do outono, e no dia 23 de setembro, que é a chegada da primavera. No caso dos hemisférios é diferente. Enquanto aqui o nosso equinócio é a chegada do outono, no do norte é a chegada da primavera. E aqui no dia 23 do 9, lá é a chegada do outono, ou seja, vai começar a ficar mais frio. The winter is coming. Nessa representação, o equinócio ele acontece quando o eixo de rotação da Terra está perpendicular em relação aos raios solares. Vamos supor que você vê uma parte máxima que o Sol pode chegar no leste, o máximo ao norte. Quando o Sol está lá indo para o norte, significa que lá está verão. E aqui está inverno, significa solstício de inverno. Esse é o ponto máximo. O solstício de inverno ele acontece dia 21/6. Solstício está relacionado a sol mesmo. No caso de inverno, significa a noite mais longa do ano. Solstício de inverno ele é muito importante para várias culturas, porque isso significa que a partir daquele momento o sol está voltando para a nossa região. Solstício de inverno é o último estágio do inverno. O inverno continua, mas agora ele vai abrandar um pouco, vai começar a esquentar. O desenho está bem exagerado. Na verdade, essa inclinação é 23 graus, mas vocês podem ver que o norte, o hemisfério norte, ele está recebendo raios de luz mais diretamente em relação ao hemisfério sul. Então isso significa que lá é verão e aqui para nós é inverno. Também significa que o polo norte ele vai ter regiões aqui em cima que vai ficar luz, vai ter luz quase, não vai ter noite. Enquanto na Antártida tá escuro quase o tempo todo. Então o Sol tá voltando, tem de novo o equinócio, e aí ele chega num extremo do sul. E esse extremo do sul é o solstício de verão, que acontece no dia 21 de dezembro. É o maior dia do ano. O dia ele inicia antes das 6 horas da manhã. Vocês já devem ter percebido, verão amanhece muito cedo e anoitece muito tarde. Então os dias são maiores. O solstício de verão significa que a partir desse momento o Sol vai começar a caminhar para o norte de novo. Agora o hemisfério sul está recebendo Sol e o hemisfério norte está recebendo menos Sol. Uma outra forma de se localizar, que é bem interessante, de noite no caso, é utilizando o Cruzeiro do Sul. É uma coisa nossa, né? Porque esse Cruzeiro do Sul aparece para nós no hemisfério sul. E ele indica o sul do planeta. Inclusive foi utilizado por um grande navegador português, Fernão de Magalhães, que foi o primeiro grupo de barcos a fazer a circunnavegação. Apesar que ele não conseguiu chegar vivo. Ele morreu no meio do caminho. Mas ele conseguiu pelo menos contornar a América, que era o mais difícil, utilizando esse Cruzeiro do Sul. E chegar no Oceano Pacífico, né, que foi até o grupo dele que colocou esse nome. Então essa estrela que aponta para o sul, colocaram o nome dele, do Fernão de Magalhães, a gente chama ela de Estrela de Magalhães. Essas duas estrelas que acompanham o Cruzeiro do Sul, elas fazem parte de uma constelação maior dos Centauros. Ela chama Alfa e Beta Centauri. Elas são interessantes porque no meio delas, essa parte da constelação são as estrelas mais próximas. Tem uma entre a Alfa e a Beta Centauri que ela está aproximadamente 4 anos-luz. Então se a gente olha para aquela luz, ela foi originada há 4 anos atrás e ficou trafegando no espaço até chegar na nossa vista. Essa é a mais próxima. Não é à toa que o céu é um show do passado. Então, voltando com a ideia da localização, quando você consegue localizar o Cruzeiro do Sul, existem até aplicativos de celular para fazer isso. Você vai fazer, tem a cruz que dá para fazer do Cruzeiro, o Cruzeiro está relacionado a uma cruz, e aí você vai pegar a distância maior entre essas estrelas que formam esse eixo maior até Fernão de Magalhães, você vai multiplicar essa distância 4 vezes e meia. E aí, quando você chegar no ponto de 4 distâncias e meia a partir da Estrela de Magalhães, você aponta para o horizonte, que aí você vai ter o sul. Na próxima aula, nós veremos movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. E se você gostou desta aula, aprendeu, não esqueça de dar um like e inscrever no canal Matemático para mais conteúdo de matemática e física. Até!